Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais um momento na leitura da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, hoje vamos estar meditando nos capítulos 16 ao capítulo 18 de 1 Reis e Lucas 22, do versículo 47 ao 71. Aleluia, 1 Reis 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo, de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado. E por isso vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morreram na cidade serão comidas pelos cachorros, e aqueles que morreram no campo serão comidos pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tisa, e o seu filho Elá ficou como rei no seu lugar. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou como rei Jeroboão, aleluia, havia antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tisa. Zirim, um dos seus oficiais que comandava a metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia, Tisa, Elá estava se embebedando na casa de Asa, que era o administrador do palácio. Ziri entrou na casa e matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Ziri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos os seus parentes do sexo masculino, e todos os seus amigos foram mortos. E assim Ziri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Pois, por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e seu filho Elá havia feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. O reinado de Ziri de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Ziri foi rei de todo o povo de Israel, em Tisa durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Ziri havia feito uma conspiração contra o rei e que havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Ori, o comandante do exército, como rei de Israel. Ori e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tisa. Quando Ziri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a floresta interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Ziri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Ziri fez também, a sua conspiração, estão escritas nos livros dos reis de Israel. O reinado de Ori de Israel. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. A metade deles queria fazer de Tibni
filho de Genate, o seu rei, e os outros estavam do lado de Ori. Mas aqueles que estavam a favor de Ori ganharam. Tibni morreu e Ori se tornou rei, no ano 31 do reinado de Asa em Judá. Ori se tornou rei de Israel, governou 2 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tisa. Então comprou o monte de Samaria e um homem chamado Simei, por mais ou menos 70 quilos de prata. Ori fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria, por causa do nome de Seme, que havia sido o primeiro dono do monte. Ori pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que havia sido rei antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Ori fez com que o Senhor, Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo adorar ídolos. Todas as outras coisas que Ori fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Ori morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no seu lugar. O reinado de Acabe de Israel. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Ori, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que havia sido rei antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acais fez pior e casou com Jezabel, filha de Etubal, rei de Sidom, e adorou os deuses Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Zerá, e assim fez mais coisa para deixar o Senhor Deus irado, de que todos os reis de Israel havia feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Iel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, filho de Nun, Iel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segude, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Capítulo 17 de 1 Reis. Elias e a seca. Um profeta chamado Elias, de Tibes, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor, que não vai cair orvalho e nem chuva durante os próximos 3 anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui e vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Elias e a viúva de Serepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte e vá à cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandarei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Ele disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia indo buscar água, ele chamou e disse: traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, aleluia, eu não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando
uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, aleluia, disse isto: não acabará a farinha da sua tigela, e nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como o Senhor tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e colocou-o na sua cama. Então orou em voz alta, assim: Ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou agora, tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: O Senhor, meu Deus, faz com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e levou para baixo para sua mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Agora eu sei, aleluia, que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Capítulo 18. Elias e os profetas de Baal. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimento era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador, adorador do Senhor Deus. E quando Jezebel estava matando os profetas do Senhor, Obadia escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: Vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos do riacho na nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivo os nossos cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um deveria examinar e saíram cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou: É o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, sou eu, Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que estou aqui. Mas Obadias disse: O que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo meu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrar. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para um lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrar, ele me matará. Lembre-se que desde menino eu tenho sido fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em caverna, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor está
me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui. Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Todo-Poderoso, pelo Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí, você o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problema, pois abandonaram os mandamentos do Senhor, Deus, e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá procurar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas dos deuses de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora traga 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles e corte em pedaços, e ponha em cima da lenha, mas não ponha fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E ali os profetas de Baal vão orar aos seus deuses, e eu orarei o Senhor, o Deus que responder, mandando fogo, este que é Deus. E todo o povo de Israel, aleluia, e todo o povo respondeu: está bem. Então Elias disse os profetas de Baal: já que vocês são tantos, pegue o touro e preparem primeiro. Orem aos seus deuses, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e os prepararam e oraram a Baal desde manhã até o meio-dia. Eles gritaram assim: Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito. Porém, não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. E ele dizia: ore mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto, começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a escorrer. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: chegue mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, e o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias construiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta que cabia mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou a lenha no altar e cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: encha 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Faça pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. Aí água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fez tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está
trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha e as pedras. A terra ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: Ó, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prenda os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos. E Elias fez com que os descesse até o riacho de Quizon, e ali os matou. O fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vai aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jeruel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu para frente de Acabe. Aleluia, todo o caminho até Jeruel. Amém? Essa foi a nossa leitura nos livros de 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos, aleluia, estar lendo Lucas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 22. Louvado seja Deus, do versículo 44, aleluia, até o 71. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo por tristeza deles era muito grande. Ele disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e ore para que não seja tentado. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: pare com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. E em seguida disse ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Pedro nega Jesus. Eles prenderam Jesus e os levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro.
E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os guardas batem em Jesus. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Tamparam os olhos dele e perguntaram: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E dizia muitas outras coisas para insultá-lo. Jesus diante do conselho superior. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes, alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. E ele respondeu: se eu disser que sim, você não vai acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: se vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunha. Nós mesmos ouvimos, aleluia, o que ele disse. Essa foi a nossa leitura. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe a palavra do Senhor Jesus, aleluia, com aqueles que, aleluia, ainda não têm o conhecimento do poder da palavra. Amém?